Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje sem auxílio de monitores. Só temos instrutores. Ei, meu caro general José Carlos Denardi, nosso eterno comandante militar do Sul, comandante militar do Centro-Oeste, homem comandou 2 exércitos, Ministério da Defesa e tudo mais. E a Gaúcho, de Farroupilha. Ele e o Luquezzi já estão articulados. Quando os dois perecerem, que vai demorar muitos anos. Muitas décadas, né? Nós teremos não ruas que se encontrarão, mas ruas que andarão paralelas. Já é uma combinação dos dois, viu? Isso já está registrado na Câmara Municipal e na Prefeitura de Farroupilha. Prazer tê-lo aqui, depois de uma turnê. O Cairoli voltou antes de ontem de Paris, foi com toda a família. O senhor foi com toda a família pela Espanha, Mediterrâneo e tudo bom, Doutor? Nós nos encontramos lá, General Denardi. Satisfação estar aqui com o senhor. Eu estive em Madrid também e andei um pouquinho pela Espanha. Ele foi no Barcelona, tu foi no Real Madrid. Fosse a Barcelona. Quase na Espanha. Barcelona e no Mediterrâneo. E aquelas ruas. Quase Barcelona, Barcelona é quase na Espanha. Quase Espanha. É impressionante. Muito mais que Rio Grande do Sul com o resto do país. Continua conflagrado lá o assunto do separatismo, muito conflagrado. Mas mais conflagrado está aqui no Brasil, né? Hoje foi feio, hein, general e Nestor Rein. Ou foi bonito? O quê? As prisões do Temer, do Moreira Franco, do Coronel Lima. Se a justiça decidiu, assim o é. Sabe o que eu acho bonito? É um momento bonito. Eu também acho. É um momento que acelera a decência nesse país. Eu acho que é muito bonito. O Coronel Lima se apresentou ou não? Não tem. Hein? Eu acho que foi, inclusive... Ele deve ter ido para o hospital. A esposa dele teve um problema de saúde e eles ainda estavam em casa, o casal, mas a polícia estava... Não, quem ia ter problema de saúde eu sabia, não sei de quem. Porque a outra vez foi dele, né? Agora foi da esposa. Eu achei até interessante que a Polícia Federal, descobriu que ele estava sentado em cima de 2 celulares. Posso desagradar, Gonçalo? O quê? Desagradar o público? Por que desagradar? Pelo seguinte, tu sabe, mantive acesas discussões lá no nosso grupo sobre as questões da Lava Jato. Como era né? Acho que o Sérgio Moro, então juiz federal, hoje ministro, jurisdicionou muito bem, haja visto o índice de aprovações, de confirmações das suas decisões, mas acho que essa decisão, o Marcelo Bretas prestou um desserviço e colocou um prego a mais no caixão da Lava Jato, porque as prisões, do ponto de vista das exigências para prender o despacho, ele não tem nenhuma razão, e o presidente Temer vai ser solto até a noite, certamente, por razões que o público vai compreender. Não que eu não sei se ele merece. Não vai compreender, ele não torce por isso. O público não torce por isso que tu quer. Embora eu não discuta o direito, que eu sou... Estou falando só do direito. Eu não tenho nada a ver com o direito. Qual é o risco que o presidente Temer representa? Patrimônio no Brasil, esposa e filhos no Brasil. Qual o poder que ele tem agora de intervenção? Não há no despacho nenhuma referência a essa questão. Então, acho que o juiz Marcelo Bretas prestou um desserviço e vai criar uma vitimização por inabilidade dele, por alguma coisa que... Vitimização de quem? Do Michel Temer. Isso é impossível. O povo jamais vai considerar que isso foi uma vítima, que ele é uma vítima. Você acha que o Supremo Tribunal Federal está se importando com o povo? Quem? O Supremo Tribunal Federal está se importando com o povo? Não, acho que não. Então, não. Eu estou dizendo que ele vai criar as condições para em tribunais superiores conseguir esse assunto. Vitor Bertini, saudades do meu amigo, tinha quantos anos, resolveu ir para São Paulo, foi embora do Rio Grande, agora está de mala e cuia por aqui. Com algum... Quando foi presidente da Corsã, rapaz, foi o melhor presidente da Corsã que nós tivemos. Muito obrigado. Tenho orgulho e alguma saudade, mas estou muito satisfeito com as atividades e mais satisfeito de poder voltar ao convívio aqui dos amigos, general, nossos advogados,
os políticos, médicos, etc. E o Paulo Sérgio segue, que eu acompanhava pelas redes sociais aqui no Pampa Debate. Tu tá no Pampa Debates? Não. Não. Não, então tu vai ter que entrar agora para te ver o que é bom para tosse. No nosso grupo aí do Pampa Debates. Pampa Debates Estrelas, né? Porque é uma constelação. É. Porque essas estrelas brigam, não é fácil. Comandadas, obviamente, até o Marum lá e tem uma multidão contra o Marum. Então, é um negócio impressionante. Ele deu uma declaração interessante hoje, né? Fizeram uma prisão, eu não vou entrar no aspecto jurídico, não tenho capacidade nem competência para isso. Eu só torço. Mas ele disse que era um erro, era um equívoco. Era um equívoco. Ele deu de limine que era Exibicionismo da justiça. Talvez eu vou dar uma pitada a mais nas observações do Heine. Há quem diga que o Bretas é candidato no ano que vem. O candidato aqui no ano que vem. Prefeito do Rio. É uma vaga no Supremo? Não, a prefeito do Rio. Ah, não sabia. Mas vai virar o Rio só em juiz. Governador, juiz. É provável, porque ele não tem tempo de aposentadoria. A Prefeitura do Rio é 4 anos. Por que eles largariam a magistratura? Ele se licencia para se candidatar. Eu não lembro de caso, talvez vocês refresquem a minha memória, não estou com a Lomã na minha cabeça, eu não me lembro de nenhum juiz que se licenciou para concorrer a cargo. Eu acho que o juiz tem que sair, né? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a legislação assim o determina. Sim, pois é. Acho que tem que sair para concorrer. Acho, eu não tenho Esse risco ele não vai correr. Talvez até os telespectadores ajudem, eu não recordo. Na área militar, ele não precisa sair. Agora, se ele for eleito, automaticamente ele está na reserva. Mas continua, Mesmo continua sendo andando jovem. Mesmo sendo jovem, ele... Mas continua andando fardado. O Zuco não. Aí é outra coisa. Aí é uma autorização expressa do comandante. Perfeito. Não... Quer dizer que o deputado Zuco, cada vez que usa farda, tem que pedir licença. Ou deve ter uma licença permanente, uma coisa assim. Mas não é normal que alguém vá para a reserva use farda. Eu acho bacana que o Zuco use farda. Presidente Cremers, Eduardo Trindade, que já foi confundido com deputado. Já fui confundido, deputado Marrone, uma honra, um privilégio. Chegaram aí, deputado Marrone. Deputado Marrone. Para mim, um privilégio, né? Mas tudo bem, presidente? Tudo bem, prazer e um privilégio estar aqui mais uma vez. Também tive um período de férias agora, deu para dar uma descansada, mas depois a gente volta aqui com o país em ebulição, mais uma vez, infelizmente. O senhor achou que foi exibicionismo do Ministério Público, da Polícia Federal, ou mesmo do juiz Bretas? É difícil dar um parecer sobre essa questão, porque até opinião é parecer, opinião. Mas a lei vale para todos, né? Se ele foi culpado ou não, daí o judiciário tem que se pronunciar. Mas se ele foi culpado e preenche para requisitos legais, ele tem que ser preso como... Que é preventiva a prisão dele, né? Tem que ser feito como se for para todos os outros. Esse é o problema, tem que preencher os requisitos. Preenchendo os pré-requisitos, eu acho preenche. Daí está o especialista para nos falar aqui. Eu não sou criminalista, mas alguns rudimentos da ciência penal a gente é obrigado a conhecer, porque passou lá pelos bancos escolares, né? Mas para mim não preenche o requisito. Mas o STF tem apresentado tantas coisas que não preenche e tem causado um furor na opinião pública. Mas aí o general Denardi, assim, puxando a lei desse Nestor, 2 erros não somam um acerto. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas ele pode dificultar as investigações, ele pode fazer uma série de coisas. Mas tem que dizer aonde, com quem, como. Não adianta negar. Olha, ele pode prejudicar. Não, isso não justifica. Tem que dizer, ele vai prejudicar, porque ele estava em conluio no gabinete do fulano, que é tal, que vai esconder a prova, tem que ter uma... Não, isso ele não faria. Tem que ter algo direto. Ele nunca recebeu ninguém na garagem. Tem que ter algo direto. E um dos pré-requisitos para as prisões preventivas, clamor popular, não existe? Pois é, não existe clamor popular na prisão dele. Não, não. Pela prisão dele não. Opa, então tu não anda nas ruas. Desculpa. Tu tá muito concentrado na direção do Grêmio e da Farsul. Tu não tem andado nas ruas. Eu tenho estabelecido, eu sou a favor da Lava Jato, acho que o Supremo foi muito mal naquela decisão que retirou e que deu aquela possibilidade de ir para a Justiça Eleitoral, que não está equipada para tanto. Debati muito e amigos que são a favor, são garantistas, discutiram comigo, são contra mim, mas eu acho que o que é certo é o certo. Não tem esse... não vi manifestações, a Paulista parada para prender. Aliás, não vi para prender ninguém, clamor popular, assim, de causar distúrbios na nação, não vi para prender ninguém.
Eu vi pessoas exultantes porque prenderam pessoas, mas clamor para prender pedidos, quebrar a frente do Supremo, incendiar a casa do ministro. Nem precisa. Isso é clamor. Porque se prende, se Mas esse solta. clamor popular é quase uma revolução. Não, aí é outra coisa. Isso é uma ojeriza popular. É uma repulsa. Clamor é uma outra coisa. Clamor, ele é o distúrbio. Mas não precisa fazer. Mas, eu tô dizendo, Mas não precisa fazer isso. Ao interpretar a lei... Mas deixa eu anunciar o deputado. Popular, Posso anunciar o deputado Rodrigo Marão? está autorizado por mim. Aliás, eu quero. Obrigado, Nestorzinho. Obrigado. Olha que tu tá naqueles 10 itens. Eu também. Retro. Deputado, o senhor que é um homem dos animais, o senhor gosta mais de cachorro ou de gato? Cachorro. Ainda bem, que alívio. Se salvou. Se salvou. Mas a minha mãe gosta mais de gato. Tá bom, tá, mulher não é homem que gosta de... Bom, Normalmente as mulheres gostam mais de gato. quem o senhor achou das prisões hoje? Eu acho que é um processo histórico no Brasil, né? Desde que eu sou jovem, as pessoas clamam, na verdade, para que a política seja mais fiscalizada, acompanhada, passada limpo, né? Mas eu concordo em parte com... Qual é o seu nome? Nestor. Perdão, Nestor. Em parte com a questão do que o Nestor defende aqui, né? Eu acho que há uma necessidade de uma revisão na política, efetivamente há pessoas históricas, né? E eu acho que é fundamental a renovação na política. Mas ao mesmo tempo eu também tenho uma sensação de que hoje o Brasil se cria fatos, não só na área da política, mas em todos os fatos, e a partir daí se desencadeia um conjunto de fatores que muitas vezes não segue o rito natural que deveria seguir. Né? É como eu disse, por exemplo, eu participei de uma eleição agora em 2018, que a regra é não pode receber dinheiro de empresários. Eu não recebo. Né? Eu fiz uma campanha toda com fundo de eleitoral. Assuntos normais. Normais. Né? Há 20 anos atrás podia. Né? Eles recebiam em mão, pagavam campanha em mão. Se na próxima eleição, talvez não possa nem de fundo eleitoral, não possa disso, bom, essa é a regra. Mas tem um rito, né? E eu acho que as pessoas também, e isso não é só na política, eu vejo na rede social, há um momento, talvez de insatisfação e frustração, que eu acho aí não é nem na área jurídica, talvez seria psiquiátrica, né? Onde a frustração individual de cada um é externada a partir de ver o outro mal. Seja político, jogador de futebol, músico, apresentador de TV, médico, promotor, engenheiro. Ver o outro mal é uma necessidade. Mas aí o senhor, em parte, tem razão, mas em parte não tem porquê. Uma pessoa que rouba, para mim, roubou dos cofres públicos, como roubaram, como agora essa quadrilha que está sendo desbaratada, agora uma nova quadrilha, que já é mais antiga que a outra, né, que só agora vai ser punida. Isto aí são verdadeiros serial killers. Não, eu acho... Isto aí, olha aqui, tirando dinheiro da educação, da segurança, da saúde, eles mataram milhares de pessoas por falta de recursos. Eu vou dizer uma coisa... Então nós não estamos querendo o mal de outra pessoa. Nós estamos querendo o mal de quem comete crimes contra as pessoas. Não, bem diferente. Eu sou um defensor incondicional, né? Apesar, eu sou jovem, né? E defensor incondicional da transparência e de que as coisas sejam ilibadas, né? E que efetivamente funcione as coisas no país, fundamentalmente a área da educação, da saúde, da segurança, e que a gente sabe, né? Que o país, na verdade, a corrupção no país não começou há 500 anos, né? A corrupção é uma coisa... eu até ouvi esses tempos um comentário que é muito correto, né? Há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram, começou a corrupção, né? Começou a corrupção quando se apropriaram de terras indígenas, começou a corrupção quando não se teve uma reforma agrária no país até hoje, nós estamos em 2018, a concentração de renda, pessoas que... Como não teve reforma agrária? Tivemos várias. Esses números até o Nestor tem. Conta para ele qual é o volume de terras que passaram para mãos de pretensos. Não, eu não estou defendendo, só para dizer aqui, viu? Eu não estou defendendo especificamente um agrupamento. O Brasil fez forte reforma agrária, principalmente nos governos Fernando Henrique Cardoso, que foi o que fez a fatia maior. Eu acompanhei. Depois o governo Lula, depois decresceu muito no governo Dilma, mas foi distribuída terra equivalente a 3 estados brasileiros bem grandes aqui. Eu não sou aqui, eu não sou... Com resultados... Não venho aqui... Então, reforma agrária foi feita. Não venho aqui representar nenhum setor campesino, até porque não trabalho para esse setor. O seu partido é Podemos? Podemos, não tenho vínculo. Mas eu digo o seguinte,
eu acho fundamental o papel da promotoria, o papel da justiça, né, que seja feito dentro da legalidade tudo e que efetivamente, né, se apure os fatos como... Bom, a prisão está aí, inexorável, já foi para o Rio. Eu não conheço o Temer. Foi para o Rio o Temer. Eu não tenho relação Eu não nenhuma sei com se o o Temer. Coronel Lima foi. O Moreira Franco estava lá. Eu não votei no Temer. Agora, a maneira como foi feita na rua, essa é a pergunta que eu faço. Mas vamos pegar para um... Não foi cinematográfica? Porque eles alegaram o seguinte, fizeram a prisão naquele momento para serem simultâneas as prisões. Entendeu? Para ninguém obstaculizar a prisão do outro. Daqui a pouco eu aviso, olha, o Temer foi preso e Moreira Franco... Tem duas coisas que talvez o general Denardi entenda mais, porque a vida dele foi essa. Respeito às regras. Tem regras. Regras da Constituição, a legislação ordinária, etc. Eu posso ter a maior raiva de uma pessoa, mas para se prender, tem que haver determinados pressupostos. Se não há, não pode prender. E nós, cidadãos... Nesse não tem pressuposto nenhum. Nós, juízes, etc. e tal, tu fica muito contrariado quando tu não pode fazer uma coisa. Mas a contrariedade do cidadão e das pessoas é a nossa capacidade, a nossa humanidade. Nós temos que saber que algumas coisas nós não podemos fazer. E essa história do clamor, né, ao povo eu não desprezo o povo, mas o povo elegeu Renan Calheiros e reelegeu ele 3 vezes. O povo que reelegeu. Eu ia comentar, o povo que reelegeu o Renan Calheiros. Comentar o seguinte. Então, agora está se discutindo aqui no Estado o fim do plebiscito em função das vendas estatais. Eu sou a favor, sabe por quê? Porque em 1989, quando o Constituinte fez a Constituição Estadual, o Estado do Rio Grande do Sul vivia uma situação. Hoje, a CE está quebrando, a CE não consegue repassar o Estado. Não, o plebiscito não foi na Constituição. Mas não foi na O plebiscito foi depois. Foi depois. Mas foi uma emenda constitucional. Foi depois, foi uma emenda. Foi em 90 aí, no governo Olívio. Foi no governo Olívio. Mas naquele momento, o Estado não vivia esse aprêmio que vive hoje. Hoje o Estado está falido. A CE vai perder a concessão. Então, vamos fazer a privatização. Vamos privatizar. Então, quer dizer, mas aí vem a discussão assim, vocês querem tirar o poder do povo. Mas vem cá, todos os deputados de todos os matizes de poder e de partidos políticos que estão na Assembleia Legislativa, todos estão ungidos pelo sacrosanto voto. Eles podem decidir Mas esse então, tema. por que tu é a favor do plebiscito? Eu estou dizendo que essa história... Tu é a favor do plebiscito ou da retirada? Eu sou a favor da retirada do plebiscito. Tá bom. E estou contestando essa ideia do clamor e que o povo todo quer, o povo todo quer. O povo todo quer, mas o povo tem que saber. Mas não dá para misturar as duas coisas. Não pode querer dar, porque é o seguinte, a gradação das coisas está no mesmo nível pelo seguinte, tem uma regra. Para haver prisões como essas que ocorreram, tem que atender requisitos, não só deles, vários requisitos. Então tem que avisar o Ministério Público, tem que avisar o Ministério Público Federal, tem que avisar a Polícia Federal, tem que avisar o Judiciário. Todos foram avisados. Todos foram avisados. Mas não, todos os serviços estão errados. Claro que estão errados. Para mim estão errados. Bom, e para mim vai ser concedido um habeas com fundamento lógico. Não vai ser aquele solta, tipo assim, eu sou padrinho de casamento do sujeito e não sou amigo e solto. Não vai ser nesse padrão. Vai ser num julgamento técnico e vão soltar com fundamento. E vocês vão ler e vão entender. Bom, o clamor popular, para mim, está nas pesquisas. Qual é o índice de aprovação? Qual é o índice de aprovação que o Temer saiu do... 5%? Menos de 5%. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, isso não autoriza a prender alguém e não há clamor. Mas é o clamor popular. Isso é ser Isso aí é o impopular. reconhecimento da má gestão. Isso é não ser popular, é uma outra coisa. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para a mesa. Porque às vezes, e o deputado fez uma observação, que parece que existe uma segmentação entre uma sociedade de um lado e um grupo dirigente, político, eleito ou não, de outro, e essas coisas são apartadas. Hoje foi preso o 5º governador do Rio de Janeiro desde a instituição da chamada Nova República. Ora, quando mais não seja, isso é um reflexo de um estado de coisas que se perpetua no Brasil há aproximadamente 90 anos, onde o normal é nós não termos esta normalidade. E o normal é esta clivagem, onde de um lado se tem uma sociedade perplexa, olhando e cobrando regras, como se ela fosse... ausente disso, é o 5º governador que foi eleito no Rio de Janeiro. Então eu acho que o nosso furo é um pouco mais embaixo, é um pouco mais complexo e para meu gosto pessoal, agora falo eu no CPF, eu acho que a nossa institucionalidade enrijece o processo político-social. Por exemplo, nós temos um presidencialismo
que, se ele tiver um problema de saúde sério, equivale a uma crise política, porque nós não temos mecanismos institucionais de revisão disso. Eu sou um parlamentarista cada vez mais convicto. Eu também sou, viu? Eu sou parlamentarista. Eu, inclusive, se pudesse disputar as eleições, por isso que eu estava dizendo aqui, eu não tenho identidade alguma com o Temer, né? Nem com Lula, nem com nenhum dos governadores que foram presos. Por sinal, nenhum vínculo. A tua identidade é Álvaro Dias. A minha identidade... É uma boa identidade. A minha identidade é os animais, né? Eu sou... E eu, se eu pudesse... Tu não tem identidade nenhuma com o Álvaro Dias, então? Não, eu respeito ele como uma figura pública, né? Com histórico ilibado, até onde conhece, foi um governador, um grande gestor. Mas eu, particularmente, sou um cara que, se pudesse concorrer no regime parlamentarista, preferiria. Até por isso, porque o que acontece hoje nas agremiações partidárias, né? O Brasil é do tamanho de um continente, né? Eu sou filiado aqui no Rio Grande do Sul e tenho filiado lá na Amapá que eu nem conheço. Partidos como o PT, o PSDB, o PMDB são mais de 1 milhão de filiados. Significa quase uma cidade de Porto Alegre. Como é que eu vou botar minhas duas mãos no fogo, né? Por um agrupamento que é mais do que quase uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Que todos são corretos, iguais. Aí o indivíduo faz uma coisa lá no Amapá, no Acre, e tu acha que eu, por exemplo, quando eu vou para as eleições, eu não tenho que responder? Né? Sendo que eu respondo por mim. Juridicamente a gente não responde individualmente, psiquiatricamente não responde individualmente, até perante um casamento, até numa doença é individual, né? E no Brasil tem esse regime que, na minha opinião, é frágil. A nossa democracia é uma democracia muito nova, frágil, né? As campanhas eleitorais, né? Os indivíduos têm que gastar, porque não é uma democracia... Mas então vamos fazer aqui uma pesquisa. Aqui. O presidente do CREMER, o senhor é presidencialista ou parlamentarista? Presidencialista. Presidencialista. Parlamentarista. Parlamentarista. Olha, hoje, e essa semana, diante do problema da Previdência, o presidente Bolsonaro, eu ouvi, o presidente vai ter que negociar com a Câmara e lá vem as ofertas e Emendas assim por diante. parlamentares. Né? Emendas parlamentares e outras coisas. Eu acho que o presidencialismo atual, ele é refém da Câmara e do Congresso. Isso sempre foi. Eu, hoje, sou parlamentarista. E sempre foi. Já viu, somos general? 3 parlamentaristas aqui, Nestor. Eu sou parlamentarista por uma questão de que isso evita o que foi referido aqui, essas constantes crises. Sou a favor da prisão após segunda instância. Decisão de segunda instância colegiada, prisão. Sou contra essa forma como está colocado. Agora, o parlamentarismo pressupõe, o parlamentarismo que nós adotamos no Brasil hoje, com 46 partidos, fracasso total. Concordo. O parlamentarismo, para que ele tenha sucesso, ele precisa de partidos Mas, em linhas gerais, fortes. por favor, do parlamentarismo. Acho que é o melhor regime, não tenho dúvida, a figura do primeiro-ministro é a figura do E se não vai ver o primeiro-ministro, cai Como o funciona primeiro-ministro, Portugal, não há como funciona crise. Então, foi, aí, o doutor Eduardo Trilhar levou 5-1 agora. lavado, mas a pergunta é a seguinte: nós lembramos quem é que foi nossos últimos presidentes do Congresso. E nós lembramos quem não foi nossos últimos presidentes da Câmara dos Deputados. Sim. Provavelmente essa figura seria o primeiro-ministro. Não. Não. Nada a ver. Nenhuma razão. Absolutamente não. Mas não tem que haver Poderia um ter consenso, sido. não tem que haver um Pode consenso ungir, na o Câmara. primeiro-ministro é uma pessoa de X idade, com tais Pode condições ser o presidente de do delegado, Cremers. não precisa nem ser político. Pode ser um amigo. Pode ser um médico. Pode Pode ser o presidente do presidente do CREMES, Congresso. pode ser, tranquilo. Pode ser um general. Não tem problema. Pode ser um general. O general, vamos falar que os militares estão agora no comando e outras coisas mais. Mas pode ser o presidente do CREMES. Por Tem sinal, problema. quero fazer um comentário. Eu tenho notado a postura do general Mourão, que me surpreende, porque eu não Imaginava. fui um eleitor, quero dizer aqui, né? Mas me surpreende a postura equilibrada. Votaste no Haddad? Eu votei no Haddad. Votei no Haddad. Pô, me surpreende isso. Votei no Haddad. No segundo turno, votei no Haddad. Mas, respeito, e dentro da o pessoal que participou da minha campanha sabe muito bem, 70% das pessoas que estavam na coordenação da minha campanha votaram no Bolsonaro. 70%. Porque eu não pedi voto majoritário e não induzi nem os meus próprios. Olha, tia, eu vou até comer uma linguiça salsichão da Mas casa o general agora, Mourão tem viu? me surpreendido pela posição equilibrada. General Denardi, Por favor. aquelas linguicinhas. Aliás, sábado eu vou ter Excelente. oportunidade. Excelente. A minhonzinho, a calabresa, a camponesa. Teremos um sábado. chouriço no sábado. Né?
A qualidade é espetacular, claro, do frigorífico Castro lá de Pelotas, lá da região do Nestor Rank, da Zona Sul, aí, disponível em toda a rede Zafra, é qualidade desde 1960. O senhor pode informar sobre o Cremers? Na voz do presidente do Cremers. O Cremers agora, aproveitem que está chegando ao final da anuidade 2019, a data é 31 de março. Data cabalística. Cabalística. Aproveitem que pode ser tudo retirado agora através do nosso site, por e-mail eletrônico, não precisa necessariamente esperar pelo correio ou ir até lá, a sede do Conselho. E principalmente aproveitar agora o momento que agora estamos mudando todas as redes sociais, inclusive até o nosso site ali, para facilitar o acesso ao Conselho, né? Saibam todos que essa anuidade é estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? É a única para todo o Brasil. É a única para todo o Brasil, nós estamos querendo rever para baixar os valores dessas anuidades. Cremers em ação pela saúde. Parabéns ao nosso Cremers que reverteu aquela decisão esdrúxula, né, Perigosa, principalmente perigosa. Quando encontrei o presidente no voo indo para Brasília, o presidente foi ele que mobilizou todas as regionais, né, os conselhos regionais. Se mobilizou, tem que agradecer ao presidente do Cremers do Rio também, que foi um grande parceiro do Cremers, do Cremesp de São Paulo também, nós fizemos uma frente ampla lá e conseguimos reverter essa telemedicina. A teleconsulta. Ninguém é contra a incorporação de tecnologias, como eu deixei bem claro a última vez. Nós somos contra do formato que foi feita aquela resolução da telemedicina. Né? Vê só como acontece isso na advocacia, né? Nós vamos ter inteligência artificial, vamos ter a robótica presente, mas vai se abrir um nicho para os advogados, que é uma advocacia mais seletiva, chamamos, entre aspas, advocacia de boutique, né? Porque clientes vão continuar querendo ser tratados pela pessoa, do profissional, o atendimento aquela questão personalizado. Aliás, isso que faz o Dr. Cacai, parabéns a ele. Avios do mundo, avios do mundo, com boutique, bota boutique nisso. Avios do mundo é como vocês, apaixonados por vinhos. Aprecio os melhores Malbecs argentinos, como adoro o Nestor Rain, o singular Cremener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França. Tempranilha espanhola. Tempranillo espanhol. Fui numa festa muito boa lá em Portugal. Depois nós pudemos correr sobre a festa. Mandei até pelo grupo. Sim, eu vi a tua festa, legal. Pornográfica, festa pornográfica. Mas o que é isso? Totalmente pornográfica. O nome dela é pornográfico. A melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Quem não conhece o Nestor, compra. Botei soda dentro do vinho, eu conheço. Não vai dar o nome da festa aqui. Não. A declaração do imposto de renda já chegou e com a Unicred ficou mais fácil de encarar o leão. Utilize 136, assim como você poderá receber a restituição com a gente, ainda pode antecipá-la ou mesmo financiá-la. O pagamento do seu imposto na Unicred. Fale com o seu gerente e venha prosperar e vencer com a Unicred. E vamos agora ao nosso quadro de saúde. Queres anunciar o quadro de saúde, não? Não, deixa contigo, nosso amigo. Tem mais prática? Tem mais. Deixa ele falar, que é ele que sabe falar. Não, mas anunciar, só anunciar. Não, contigo. Quem é que vem no quadro de saúde agora? Ué, o doutor Schwartzman. O doutor, nosso amigo, professor Gilberto Schwartzman. Então anuncie. De oncologia clínica, eu tenho o prazer e o privilégio de anunciar o professor Gilberto Schwartzman. Hoje, por acaso, atendi uma paciente dele hoje à tarde. Então, anuncio agora o quadro de saúde. Grande amigo. Grande amigo. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. O senhor ou a senhora com filha, sobrinha ou neta entre 8 e 12 anos de idade, converse com seu médico de confiança sobre a vacinação contra o HPV, o vírus do papiloma humano. Esse vírus está intimamente associado com o surgimento do câncer do colo de útero. Na prática, quem não tem infecção pelo HPV não terá esse tipo de câncer. Por isso é muito importante vacinar as meninas entre 8 e 12 anos antes do início da vida sexual, pois assim previne-se a infecção pelo HPV, que ocorre basicamente por contágio sexual. Isso diminui muito o câncer de colo de útero, um dos 4 tipos de câncer mais comuns no planeta. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte.
Agora o Bertini vem com a tese aqui. Não, E eu é prestando tese. atenção, o doutor Gilberto Schwartz, a melhor tese de parlamentarismo é no futebol, onde o treinador manda e os outros obedecem. É isso? Não. Os clubes de treinador é o futebol... Tá bom, é que eu estava prestando atenção no doutor Gilberto Schwartz, eu só peguei essa. Não, tem clube que o treinador manda e o presidente obedece. Não, veja bem. Não vou dar nome. O presidente é o responsável pelas relações exteriores, pelo hino, pelas declarações de guerra e, em caso de crise, o mecanismo institucional estabelecido é de que cai o primeiro-ministro. No futebol cai o treinador. Se a crise for muito grave, cai o treinador e a comissão técnica. Mas o que o treinador faz? O que o treinador faz? Calma, segura. Quando for uma crise extraordinária, cai o treinador, a comissão técnica e o diretor de futebol. Dissolve o parlamento. Dissolve o parlamento. Claro. Mas a instituição... Permanece. E é por Mas isso o que faz o treinador? Não, segura, que agora vamos lá, que é porque eu vou ajudar a entender e desmistificar essa questão do parlamentarismo, que as pessoas não entendem. Vamos dizer que agora no Brasil vai ser tipo futebol. Por exemplo, é por isso que no Rio Grande do Sul, quais são as instituições centenárias no Rio Grande do Sul? O senhor que está em casa. Entre elas a dupla Grenal. Entre elas a dupla Grenal e as outras que sobram O Esporte Clube do Rio Grande. Dificilmente alguém vai citar mais de 5 fora do futebol. A instituição centenária é estável do ponto de vista político, ainda que quebrada financeiramente durante muitos anos. É por isso que é estável. Ela é estável do Ninguém ponto de quebra vista elas. da ciência dos sistemas. Além da questão política do dia a dia... Tá bom, mas não amplie isso aí, me explica o que o treinador faz no clube. Escala o time, gerencia... Não escala, no Grenal ficou provado que não escala. Opa, não escala. Não escala. Quem escalou, por exemplo, o Internacional foi a diretoria. Não, o teu time. Não. A diretoria deu as Isso é um caso conjuntural. Isso aí é um caso conjuntural. Tá bom. Caso conjuntural. Ah, é conjuntural. Ei, Nestor, presta atenção, depois a gente faz pergunta, não Não há sabe problema, eu responder. sempre Depois tu vai rodar. Uma pergunta e faça 3 perguntas. Depois roda, Roda, a roda foi inventada. Não, olha aqui. Quem tu achou no Grenal foi o Odair que escalou o time? Claro. Não sei, porque eu não sou internacional. Foi o Odair que escalou o time? No Grêmio eu sei quem escalou. Peraí, escalar o time... O que disse o Escalar presidente? o time Ia não botar escalou. o segundo time. Pronto. Isso. Pronto. Agora, quem escalou o time foi o técnico. O general Concordiano... Não tem problema. Estudamos no mesmo colégio. Estudamos no mesmo colégio. No Grêmio eu sei quem escalou, mas no Internacional eu não sei. Não, mas é isso. Não há nem dúvida. No Grêmio eu sei. Nestorzinho, paz e amor. No Grêmio eu sei. Quem te viu, quem te vê, Nestor. No Grêmio eu sei. No Internacional eu não sei, mas no Grêmio eu sei. Mas só uma pergunta, a instabilidade política do Brasil não é ter uma mudança por semana, que é pegar um clube de futebol. Tem times do Campeonato Brasileiro que mudam de técnico 3 vezes. Será que no clube? Não, mas será que no governo, chegar um governo, cada semana tem uma crise no governo federal, Veja bem, não muda troca o o primeiro-ministro. presidente. Não, o chefe de Estado Como é que continua o funciona, mesmo. como é que Estado não muda. funciona no mundo? É uma figura Não muda decorativa. toda semana. Não Mas muda é que eu toda conheço um semana. país que com uma tradição Mas tu sabe que é muito e um parecido? judiciário muito melhor que o... Tu sabe que é muito brasileiro. parecido? Tu quer ver, a filha do Renato tem muita influência com o Renato. É muito parecido com o governo federal. Ai. Silêncio. Silêncio. Não, vamos aproximar. Pela questão instabilidade. O que significou Instabilidade. presidencialismo na América Latina, não no Brasil, só desgraça. Golpe em cima de golpe, crise em crise, em cima de crise. Por que o Mercosul aqui não consegue avançar para etapas de integração mais intensa? Com esses sistemas que tem aí, não há comprometimento com legislação nenhuma, porque na primeira crise que tem, a primeira coisa que faz o país integrante do Mercosul é desrespeitar o Mercosul. Então, o presidencialismo é uma fábrica de criar crises. Evidente. Crises ingessadas. Sem solução. A solução está só no calendário. Sem solução. É esperar o fim do mandato. Ou então coisas E outra coisa, tremendamente traumáticas. O presidente da como impeachment. República entra e faz todas as medidas mais estapafúrdias no início do governo e tu não pode tirar ele, fica mais treinando, tem que aguentar o sujeito lá, fazendo barbaridades contra ti. Não tem cabimento. Fale, deputado, Agora, no o senhor queria falar. parlamentarismo, o sujeito é mais comedido. Não vou fazer Não, isso. tu me aqui, perguntou em vou quem que eu derrubar. votei, eu ia te perguntar em quem Não, tu perfeito. votou. Hein? Tu votou em quem? Eu votei no Bolsonaro. Não, na verdade, eu acho o seguinte, eu até comento sobre isso, né? Eu acho que a nossa democracia é muito frágil e eu não sei se é uma impressão minha, uma das coisas que até me vocaciona e me motiva a sair da política, no aspecto.
eu acho que as pessoas cada vez mais motivadas, né? Porque hoje o julgamento, por exemplo, da rede social é fácil. Se eu tirar uma foto do senhor e dizer que o senhor é um estuprador, ali tu é julgado, né? Julgado publicamente. Nem brinca. Não, tô dizendo. Julgado e a partir depois, né, vai se avaliar se é ou não é general? Hoje se julga e depois se avalia. E ao mesmo tempo isso afasta as pessoas da política. Eu fui de uma geração que gostaria de acreditar, né, que as pessoas... aquele discurso, por exemplo, que a política não tinha que ser discutida em escola, eu acho que tinha que ser discutida em escola. Porque o povo discute política só de 2 em 2 anos e na véspera da eleição. E a maior parte da população não lembra sequer em quem votou na última eleição. Mas não pode discutir conduzindo para um determinado tipo de ideologia. Não, mas deixa eu explicar uma coisa. Pode haver doutrinação. Deixa eu explicar a minha opinião sobre isso. Eu acho que ele era fã do Haddad. Não. Só para saber, eu respeitei o Haddad, respeito o Ciro, respeito o Alckmin, né? Acho que a Marina, estava aqui conversando com ele, é ótima coisa. Respeito o Bolsonaro. Respeito o Bolsonaro. Não, eu tenho respeito... O senhor não citou ele? Não, deixa eu lhe falar, não tenho respeito ao Bolsonaro, tamanho respeito eu tive que eu não pedi um voto pro Haddad. Publicamente e nem internamente na minha campanha. Pode perguntar para as pessoas que trabalham comigo. Tem pessoas que trabalham hoje na Assembleia junto comigo, ou talvez a maior parte votou no Bolsonaro. Tá? E sem nenhuma coisa... Na minha família... Né? Até porque eu acho que são testes de experimento da população e eu acho que a população tem que ter o direito de respeitar. E eu, inclusive, quero dizer publicamente que eu torço que o governo Bolsonaro dê certo, porque, em última instância, quem paga é todos nós. Verdade. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, lá na Assembleia, trânsito, meu amigo Zuco, Capitão Macedo, pessoal do PSL, eu tenho o maior respeito e relação de amizade, como eu tenho com o pessoal da bancada do PT, como eu tenho do PMDB, como todos. Porque tem pessoas boas em todos os partidos. O que eu falo da nossa democracia é que todas essas notícias ruins e essa despolitização... Porque, assim, não há educação sem opinião. Todos nós aqui temos uma opinião. Eu não estou dizendo para um professor entrar em aula e dizer para o indivíduo se filiar ou participar. Assim como há professor cristão, há evangélico, há outro que é das religiões africanas, há do Inter, do Grêmio. Tem professor que brincava comigo que era do Grêmio, e eu não era, eu não sou muito do futebol. Tem professores que têm uma opinião um pouco mais de esquerda, outro um pouco mais conservador. Isso é inerente ao ser humano. Mas não pode ser doutrinário. Não doutrinário, mas o que eu digo é o seguinte, se houvesse uma população estimulada a participar e discutir política e pensar livremente, seja para votar no Bolsonaro, que o indivíduo vá dentro da aula e que seja, olha, eu tenho a opinião de votar no Bolsonaro ou tenho a opinião de votar no ABC. Não pode fazer isso. Não discutir, mas discutir a importância de participar da política. Nós não teríamos uma população que chega na véspera da eleição. Eu, por exemplo, proíbo na minha campanha, chega no último dia, eu proíbo boca de urna e eu proíbo que jogue panfleto no chão. E há pessoas ainda... Não, é lei que proíbe. Não, proíbe sim, mas eu digo... o candidato, é só vocês verem nas eleições... É muito provável. E tu vai ver que 20%, 15% ainda cata o panfleto do chão e vota na hora. Só um pouquinho, eu quero botar aqui o telespectador, que não botei o telespectador ainda. Prioridade. Paulo Sérgio, quero te comunicar que o teu amigo Carlos Marum vai deixar o grupo de WhatsApp de vocês, porque acabou de queimar as mãos por colocá-lo no fogo defendendo Michel Temer. Ele não vai conseguir mais digitar, ele está com os dedos queimados. O Maroni provavelmente vai se reeleger muitas vezes, porque ele é um político de baixo potencial ofensivo à população. Porque olha só, um cara que gosta de bicho gosta de gente. Tem gente que gosta de gente e não gosta de bicho. O cara que gosta de bicho também gosta de gente. Sou muito afetivo. Quem gosta de bicho tem uma alma nobre. Via de regra. É muito difícil que alguém que gosta de bicho seja uma pessoa... Mas eu acho que eu não vou me eleger porque eu não vou concorrer. Então é o seguinte... Eu te agradeço. Mas aí é outra questão. Mas ele é um homem de baixo potencial ofensivo. Porque como a dedicação dele é... Qual é o percentual dele? Gostando de cachoeira? 30%, 20, nem isso, talvez. Nem isso. Depois nós explicamos um termômetro que nós temos aqui do lado, depois no final do programa explicamos. Deve ser algum deboche pesado, né? Exatamente. Tem tudo a ver com animais. Mas tu tá bem na parada, mas tu tá bem na parada. Tem tudo a ver com animais. Eu tô mal nesse Sabe por que eu gosto de animais, Manu? Eu digo, e sabe por que eu gosto de... Marum? Não, perdão. Marum? Desculpa. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Olha pra mim, eu sou... Perdão. Eu sou tão... Já te trocaram, olha aqui, já foi chamado de deputado Maroni. Agora chama ele de Maroni. Não, deixa eu falar. Eu sou tão fora do protocolo político
tão fora que eu não tenho nenhum problema em errar ao vivo, não tenho nenhum problema em esquecer o nome. Isso é bacana. Mas eu Não, quero bacana. dizer pra você o seguinte, eu de verdade... E não é ofensa ser chamado de major. Não, eu de verdade, assim, ó, eu costumo dizer que eu entrei na política até general. E tá lá os generais, né? E o pessoal, ontem eu tava com o comandante-geral da brigada, o Ikeda, né? Fui visitar Nadine, um queridíssimo, né? Eu virei amigo, por exemplo, pessoal. Hoje eu sou amigo do Eduardo Trindade, que tá aqui na minha frente, meu amigo, que foi numa visita, onde ele foi lá, eu falei do jeito que sou. Mas eu digo o seguinte, eu acabei entrando na política por essa característica, eu acho, sinceramente, afetiva que eu tenho. E de respeito total à diferença. Sabe por quê? Porque... assim, ó, no momento que eu quero convencer, nem a mim, olha só a loucura, quem fez e participou da minha campanha, nem a mim eu peço voto, sabe por quê? Porque eu acho profundamente cafona, em véspera de eleição, apresentar um panfleto dizendo que eu sou um bonzão, mais bonito, que tem que votar em mim. Eu acho isso, sabe, de última categoria. Deixa eu pegar esse papo. E já que eu fiz a provocação do parlamentarismo, eu vou dar outra perna dele. Essa questão da democracia e da participação e do conhecimento que o maior processo democrático ensejaria entre o eleitor e o eleito, ou o candidato, fica muito mais fácil com o voto distrital. Porque a pessoa fica próxima. O parlamentarismo seria com essa É por isso que eu disse que eu estou fazendo a outra perna. Faz o parlamentarismo e faz o voto distrital. Se o povo... E no próximo programa que o Paulo Sérgio fizer a gentileza de me convidar, eu venho com o distrital misto. Perfeito. Mas esse a gente reserva. Como elegeriam-se Renan Calheiros, por exemplo? Perfeito. Hoje campanhas são milionárias. Perfeito. Agora veja só, hein? Com Veja, Distrital não elege. Com dificuldade. 85%, me parece, de renovação no Senado. Tiramos o Calheiros e, lamentavelmente, agora, pelo que está se revelando, Alcolumbre. O Lazier disse que nunca viu ele. O Lazier apoiou ele porque era contra o Calheiros. O Lazier disse que nunca viu ele no plenário. Eu disse aqui, Maroni, representante legítimo da Casa Animal, salvando vidas todos os dias, sem medir esforços. Orgulho do meu voto, ao Gustavo Bueno Sinchen, de Porto Alegre. Deputado, o que o senhor está achando, já que falou de todos os candidatos, o que o senhor está achando do governo Bolsonaro? Qual a sua opinião? Bah, tu gosta de me colocar em fria, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, não. É fria em cima de fria, mas eu digo assim, aí ainda eu sou deputado, tem que responder, né, sobre tudo. Mas eu digo o seguinte, eu particularmente, eu sou um cara que desejo sempre sorte, eu não sou de desejar azar pra ninguém, né? E eu tenho o maior respeito, porque eu acho o seguinte, eu acho, sou bem honesto com o senhor em dizer, que o PT, que o PMDB, que o Bolsonaro, que os conservadores, que os revolucionários, que os de esquerda, que os de direita, que os protetores de animais e que o mundo inteiro. Ninguém parou para pensar numa solução para o Brasil até hoje. Se juntar todos os políticos, não se parou para pensar. Se disputa e se fica fazendo um jogo, na minha opinião, nessa democracia frágil, de que eu sou o bonzão e que vou resolver todos os problemas nos próximos 4 anos. Mas me desculpa, isso nunca vai acontecer. Não, e olha aqui, e não se pensou... Não, e olha aqui, sabe o que não se pensou? Ninguém pensou numa solução para o país, só se disputa o trono para ficar tocando corneta para daqui 4 anos na eleição. Então, assim, ó, eu venho, por exemplo, aqui dizer publicamente que eu tô pouco preocupado com a minha reeleição, talvez eu bem provavelmente nem concorra, sabe por quê? Porque eu tô mais preocupado em tentar propor coisas para os animais e que se melhore do que com a minha eleição. E o problema é que eu vejo que o prestígio, ou sei lá o quê, uma loucura até da cabeça de alguns, o poder está acima daquilo que deveria ser o que motivasse as pessoas a participar da política, que é o bem comum. Paulo Sérgio, diga ao Nestor Rain a todos que o maior mal desse país são alguns advogados e políticos, especialmente os senhores de toga, acham-se deuses. O Escoton de Bento Gonçalves. Escoton, lamento não concordar contigo, não pelos advogados. Vamos conjecturar que eu faça parte desses advogados que não deveriam existir, né? Porque eu acho que das coisas mais abomináveis é a generalização. Eu acho uma coisa grosseira, uma coisa pouco inteligente. Eu acho que tem advogados e advogados, tem juízes e juízes, né? Então, eu acho que fazer essa tábula rasa, porque alguém vai dizer assim, eu odeio comerciantes, eu odeio empresários, eu odeio médicos, eu odeio médicos. É um negócio que, não, sinceramente, não posso concordar com a crítica, porque tu fosse contrariado por alguma coisa que tu gostaria que acontecesse com velocidade ou sem fundamentação. Olha o Walter Erbenhard dizendo aqui, vi agora em sua bancada que um de vocês estava defendendo o ladrão.
Acho que quem defende ladrão também não é confiável. É lamentável por esse motivo que aqui nunca iríamos sair de um país de terceiro mundo e até de quarto. Quem é que defendeu? Acho que foi tu que não Não, eu acho que defendeu. Seguinte, esses são, do ponto de vista conceitual, os golpistas, né? Porque vocês não estão de acordo com alguma coisa, o sujeito, tu defendeu o ladrão, tu é ladrão, tu defendeu o ladrão, tu defendeu um conceito de regras, de justiça, tem um ordenamento, tem uma Constituição, tem uma legislação ordinária. Eu, marcadamente, não sou um homem de esquerda, sou a favor da Lava Jato, sou a favor da prisão após o julgamento de colegiado de segundo grau. Não acho que tem que transitar em julgado para prender, tem que haver uma mudança na Constituição para isso acontecer. Agora, acho o seguinte, essa história de prende e arrebenta, e no pau, isso eu já vi, é assim, isso é a lei de lincha, isso é o linchamento. Isso aí, para mim, é uma coisa abominável, não concordo. Concorda, presidente? Concordo plenamente, 100%. O senhor Não acha poderia que, não concordar. O senhor acha que o Temer não devia estar preso? Não, são duas questões diferentes. Eu acho que todos têm que cumprir. A regra vale para todos. Essa pergunta fácil. O caso em relação ao Temer, eu não sei se foi cumprido ou não os pré-requisitos legais. Deixa eu dar, as pessoas perguntaram assim, que não, você acha que o Temer está envolvido em questões de corrupção? Isso é uma pergunta. Aí é uma pergunta. Agora, você acha que tem condições legais de já prendê-lo imediatamente sem o devido processo legal? Essas são as perguntas que devem ser feitas. Mas o que me surpreende... Tu acha que o governo tem que ser cumprido para todos. Tem elementos ali para dizer que ele fez? Tem. Se fosse a polícia Agora, que tivesse... prender... Escuta, se fosse a polícia que tivesse ido lá prendido, eu teria essa dúvida. Mas foi um juiz que determinou a prisão. Eu tenho que acreditar com o juiz. Desculpe. General, Desculpe. perfeito. A minha opinião é a mesma do senhor. Eu, como cidadão, falando assim, mas não como vou se o juiz seguiu os pré-requisitos Se legais. está errado, a justiça tem meios e mecanismos para mostrar o erro. Perfeito. E até para ele sofrer uma condenação por ter tomado uma decisão errada, equivocada. Aqui, um juiz federal determinou, e decisão se cumpre, a prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou por isso. Perfeito. E depois se viu que ele não tinha nada a ver com isso. E ele morreu. Mas daí uma outra pergunta que eu faço para o senhor. Então eu quero dizer, aqui em Porto Alegre foram presos políticos aí numa operação aos 5 anos, não tem nada contra eles. Zero. Foram para o presídio, apanharam o cara na casa, na frente dos filhos. Não tem nada contra ele. Então eu quero dizer o seguinte, as pessoas erram. Então nós estamos aqui comentando o seguinte, claro que o remédio para isso é habeas corpus, essa coisa. Eu só estou dizendo o seguinte. Seguindo os ritos, não acho que provado o cara não deve ser. Eu só acho o seguinte, para prender provisoriamente, preventivamente, tem que haver determinados elementos. Não há. Agora, tu acha que tem lá elementos? Acho que as evidências que tem ali, eu me preocuparia se eu fosse o ex-presidente. Então vamos ao ponto final. Cugimo, qualidade. Vamos ao ponto final. Repetindo, Cugimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos ao doutor Vitor Bertini, ao seu ponto final. Lembras ainda do ponto final, Bertini? Não, mas eu acho que se tu me ajudar em 5 segundos, eu me lembro. Então, o ponto final. Ponto final é ponto. Ponto final é ponto final. Viu? Não é um parágrafo inteiro. Vivemos dias de expectativa e de construção de uma nacionalidade com o reconhecimento das dificuldades e a partir do reconhecimento das nossas dificuldades. E as nossas dificuldades não haverão de se manifestar de um lado só ou de um outro lado. As ponderações do advogado Nestor Heine merecem de cada um de nós a reflexão, junto com a sensação comum que a gente tem de que as coisas precisam ser mexidas, e os nossos telespectadores estão aí mostrando isso, que a reflexão, a ponderação e o regramento de uma sociedade contribui para satisfazer os anseios da sociedade e não são em oposição. Acho que essas coisas se somam e eu particularmente quero agradecer a oportunidade. O Nestor fez isso, sensibilizou todo mundo ficou pensativo o que o Nestor disse, e com razão o que ele disse, só que a gente tem dezenas de exemplos, centenas de exemplos de pessoas que não foram presas e acabaram repetindo os crimes e matando. É verdade. E matando. O Laírson Kuzler foi vítima de um cara que já tinha matado, Danilo Peçanha, um advogado, e acabou perecendo na mão de um bandido que foi solto pela justiça. Uma coisa não invalida a outra. Claro. Meu presidente. Não, achei perfeito. Presidente de todos nós, é presidente do CREMERS, né? Eu sou médico honorário. Não, é sempre bom participar de um programa e sair
com mais informações que eu entrei. Então, realmente, até mudei minha opinião em relação ao parlamentarismo. Realmente acrescentei. Então, participar de uma discussão, uma argumentação e sair com outra opinião, para mim é uma coisa muito válida. Mas uma questão que o nosso colega advogado colocou aqui muito bem claro, assim, para a gente ver em sociedade tem que cumprir regras. E as regras têm que valer para todos. Independente se foi ex-presidente, se não foi presidente, a regra tem que valer para todos. Não interessa. Mas uma das questões que eu gostaria de abordar, até que um telespectador colocou ali, é o seguinte: por que a opinião pública está um pouco contra o judiciário? Porque às vezes o judiciário comete equívocos, como liberar alguém que já cometeu um homicídio, ou comete esses erros e nunca ninguém é penalizado. Eu vejo no meu caso. Se eu, baseado em premissas erradas, cometer um erro médico, eu vou ser condenado. Posso perder meu diploma, vou ser condenado civil e criminalmente. Mas, infelizmente, o que a gente vê no judiciário que acaba não acontecendo isso. Juízes de primeiro grau tomam decisões, às vezes, absurdas, criticadas por todos, claramente contra a lei, e não acontece nada. Fabiano pergunta aqui: o que o nobre deputado, presente no programa, Maroni, acha de um colega dele, em âmbito federal, chamar o ministro de funcionário do presidente? Abraço, Fabiano. O presidente, o DEM, o presidente da Câmara? Sim, o Rodrigo Maia. Presidente da Rodrigo Câmara. Maia. Cara, eu vou ser bem honesto, eu aprendi no meio da política, eu já fui menino, né? Eu já fui adolescente, a não trabalhar com provocação ou com fofoca. Eu prefiro Não, mas respeitar... não é fofoca, isso aconteceu. Não, eu digo assim, eu particularmente não me posiciono assim com ninguém, eu respeito a todos, né? Seja um senhor general, seja um médico jovem, seja um mendigo de rua, seja um juiz, da mesma forma, né? E eu não costumo fazer provocação e não gosto de fazer política em cima de provocação, né? Ou em cima de crítica a alguém específico, né? Eu particularmente respeito o juiz Sérgio Moro como ministro, né? Que é, né? Como respeito o presidente da... A pergunta dele é o que o senhor acha do que disse o seu colega Rodrigo Maia, que é deputado federal e presidente da Câmara. A pergunta dele foi isso. O que o Rodrigo Maia disse? Disse o quê? Que o Sérgio Moro é funcionário do Bolsonaro. Não, eu acho que talvez, na minha opinião, assim, pessoal, ele usou um tom pejorativo, na verdade, né? Mas, de fato, o juiz Sérgio Moro é um funcionário do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um funcionário do Bolsonaro porque é um ministro, né? O ministro, ele acaba sendo contratado pelo presidente. É ministro de Estado. É que nem, por exemplo, chegar para o meu chefe de gabinete que está aqui presente no estúdio e dizer, olha, é um funcionário do deputado Maroni. Ele é um funcionário do deputado Maroni, isso, né? Mas talvez, obviamente, que foi um jogo de ironias e pejorativo. Eu não tenho que julgar isso, né? A sociedade aplaude as prisões. Cabe antes de sentença, quando o réu solto pode comprometer a coleta de provas ou haja risco de fuga. Temos conhecer a fundamentação do juiz para as decretações. Saudamos de qualquer sorte que o procedimento de purificação nacional continue. O nosso Jorge Lisboa Guelzer lá de Erechim. Tá bem. Tá bem. E todo mundo... Deixa eu só dizer... Não, eu queria dizer o seguinte, em relação ao Botafogo, o Botafogo foi mal, porque como ele faltou... Estou chamando pejorativamente. Ele foi para mim é um elogio para o Rodrigo Maia, chama ele de Botafogo. Eu sou botafoguense. Mas a razão pela qual é chamado de Botafogo não é o time. Mas ele torce para o Botafogo. Isso é outra coisa. Mas a razão pelo qual é um codinome por uma outra razão. Então a razão, o Botafogo, como ele não tem argumento, ele partiu para o xingamento. A falta de argumento veio o adjetivo. E aí ele falou mais, tu estás trocando as bolas. Ele falou mais do que dizer que é funcionário. Ele fez mais isso. Se irritou com alguma coisa e tal. Ele não tem o direito de, como presidente da Câmara, usar esse palavreado e tudo certo. Agora, eu entendi perfeitamente o que o Eduardo falou. Quando tu vê uma sessão do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro falou, vai lá para os teus jagunços no Mato Grosso. Aí o outro diz assim, você é uma pessoa abjeta, psicologicamente mal colocada. Tu vê que num colegiado de 11 as pessoas se odeiam. Como cidadão, tu fica pensando, mas o que vai sair de bom se 11 pessoas não conseguem se entender? Se um ministro do Supremo Tribunal Federal sai no meio de uma sessão de julgamento importante porque tem uma passagem para uma conferência do Rio de Janeiro. Mas é o fim da picada. Isso vê que o Supremo Tribunal Federal tem 220 funcionários por ministro, tem recreacionistas e caminhões para transportar coisas e marceneiros. Mas a população fica em pânico, tu tem toda a razão, as pessoas ficam em pânico. Mas cabe a nós ter um pouco de lucidez, por isso que tu começaste a falar, pelo cumprimento das regras.
Se os outros não cumprem, vamos nós fazer a nossa parte, vamos tentar manter ainda alguma ordem, porque essas horas as coisas vão chegar para todos esses infratores que estão aí. Nós estávamos falando aqui de um momento, se existe requisito ou não, como o nosso telespectador ali referiu no seu e-mail. Precisa condições, precisa haver fundamentação, e lendo a fundamentação vocês não vão encontrar esse fundamento que justifique este ato agora, nem de fuga, nem de conspiração para esconder prova, não tem nada. Olha, está dizendo que o telespectador não botou o nome que o deputado está em cima do muro e não respondeu sobre Maia e Moro. Então posso responder? Foi a pergunta. Eu, na verdade, eu acho o seguinte, primeiro que todos nós somos, eu não vejo ser funcionário como algo ruim. Eu sou funcionário do povo, o Jair Bolsonaro é funcionário do povo, todos nós somos funcionários. Então achas que não houve ofensa? Não, eu acho assim, é óbvio que na política, às vezes... Deixa eu usar seu teu advogado. Não há mal em dizer que ele é um... Tá bom, vamos pro ponto final. Vamos pro ponto. Eu acho o seguinte... Somos todos funcionários. Não, somos todos funcionários e o seguinte, e o ser humano é óbvio que daqui um pouco uma implicância, um jogo de cena ali e tal é feito, mas eu particularmente... Vamos ao ponto final do nosso general. Meu ponto final é exatamente antes disso, nessa linha. Só um pouquinho. Antes disso eu tenho que dizer aqui, tem um elogio para o Bertini, um empresário que deveria frequentar mais o programa, pois sabe o que falar, o Paulo Costa de Imbé. E aqui tem uma... Obrigado, Paulo Costa. Hein? Obrigado, Paulo Costa. Tem uma aqui de Alcântara, aqui para o general, que agora até me perdi dessa de Alcântara. Enquanto o senhor dá o seu ponto final... Noite sobre Alcântara, livro do José Não, Montello. é sobre a base de Alcântara. É sobre a base também. Bom, meu ponto final é a minha insatisfação com que também o presidente da Câmara se referiu aos militares, dizendo que chegaram atrasados para o baile e que não era o momento e que militar não vai a baile, militar de madrugada está em apoio à nação. Não é assim que se dirige aos militares. É o meu repúdio ao presidente da Câmara. Esse é o meu ponto final. Novamente a falta de respeito. Boa noite, Paulo Sérgio. Se um presidente faz de tudo para não abrir processo de impeachment, por que hoje o ex-presidente não obstruiria as investigações? Um ex-presidente que se encontra nos porões do Alvorada, não era do Alvorada, era do Jaburu. Por que ele não obstruiria as investigações do Cristiano Fidelis de Osório? É fácil de responder. Ele pode até obstruir, pode até tentar e pensar em obstruir, querer obstruir. Mas para aprender, tem que apontar um fato objetivo, onde ocorreu a obstrução, com quem ele falou, que iniciativas ele está tomando para obstruir. Agora não adianta dizer assim, eu penso que ele poderia obstruir. Isso aí não vai levar ninguém à prisão. Isso não é requisito. Mas levou. Não poderia, mas levou. Mas quer fazer um bookmaker até meia-noite está solto? Temer? Não dorme na cadeia? Posso brincar? Eu estou na tese dele, não. Diz que na Austrália ele já foi tá liberado. solto, Pois se quando não tem condições de soltura eles soltam, não vão soltar agora que tem condições? Quando não tem condições eles soltam? Dentro do quadro aqui, para quem o senhor presta continência? Nesse momento, olha, é complicado no Brasil. Eu presto continência ao povo brasileiro que sofre, vê esse desmandos, talvez do judiciário, talvez dos ex-governantes. Eu presto continência ao povo brasileiro, contribuinte, pagador de impostos e que cumpre as regras. Vitor Bertini, para quem você presta continência? Voltando ao Rio Grande do Sul, participando do Televisão Pampa, num momento onde a comunicação no mundo inteiro sofre mudanças radicais, a minha continência, vocês não precisam disso, mas é para a Rede Pampa e o papel que ela desempenha na comunicação do Rio Grande do Sul. Para quem o senhor presta continência? Só para os animais, como sempre. Só para os animais. Eu gosto dos humanos, mas presto continência incondicional e restrita para os animais. Esses aí não traem, esses são incondicionais, são leais. Perfeito. Para quem é a sua continência, Nestor? Eu adoro os animais, mas eu presto minha homenagem ao cidadão brasileiro, o homem comum, que ainda no meio de toda essa desgraça, vendo todo esse mar de lama, acredita, continua, trabalha, na sua maioria, não delinque e continua imaginando construir um bom Brasil. Geraldo Denardi, para quem é a sua continência? Eu presto a minha continência ao presidente Bolsonaro, que hoje está de aniversário. E desejo junto que com quem? Com o Ronaldinho Gaúcho. Isso desejo é para Bolsonaro e Ronaldinho Gaúcho esse país. De aniversário. Hoje o Nestor está pleno. Aliás, meu ex-aluno, presidente Bolsonaro. O Ronaldinho Gaúcho. O presidente está em boa companhia. É o que eu posso dizer. Muito Entendeu? Boa, muito boa. A minha continência, depois que eu vi a atuação da juíza do Ministério Público lá em Três Passos, a minha continência para o Judiciário e para o Ministério Público do Rio Grande do Sul.
para eles a minha continuidade. Atuaram muito bem. Uma juíza jovem, com conduta, sem redação nervosa, né, conduziu muito bem os trabalhos, presidiu muito bem a sessão. E os promotores Ministério fizeram um Público trabalho, dissecaram a prova. Mas junto com o Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, junto com o Ronaldinho Gaúcho, está de aniversário Lores Fonseca, a Virginia Schmidt, a Maristela de Mello, o José Inácio Pisani, nosso colega, foi presidente da ESP lá em São Paulo, da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão, e tantos outros aqui de aniversário, mais o Ari dos Santos, que foi presidente do nosso Sindicato de Rádio, grande figura da RBS durante tantos anos, a Adriana Diffini, aliás, o Diffini vai ser presidente do Conselho do Inter, né? Páreo corrido. Vai ter uma disputa. Você está no Conselho ainda? Não. Não está no Conselho? Desistiu do Conselho. Quem vai ser o A nossa novo colega presidente do publicitária. Diffini. Ah, o Diffini? É páreo corrido. O Flávio da Almeida Reis, que foi o nosso reitor aqui da Rita dos Reis, a Cíntia Pérez Schmidt, que eu chamo de Joana, que é uma publicitária maravilhosa, e o nosso Marcos Menezes, da SECOM, do Governo Federal, que foi nosso diretor de sucursal em Brasília. Um grande abraço a toda essa gente boa aí. Né? Maravilha. Eu tenho 3 cachorros em casa. 3? Eu tenho um York e tenho 2 Dálmata, que são as coisas mais lindas do mundo. Que legal, eu tenho 3 também. E para dizer numa palavra tudo, são os cães mais lindos do mundo. São. Gostou dessa, né? Te abriu pra A minha mim, filha né? Tereza, eu quero até mandar um abraço para ela. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Agradecendo ao deputado Maroni, ao Nestor Rain, ao general Denardi, ao Vitor Bertini e ao nosso Eduardo Trindade, presidente do CREMERS. Vem aí, a Vera Armando trocou de figurino, não, Bertini? Pois. Vai entrar no ar. Usa do time do general Denardi, o glorioso Esporte Clube Internacional. Cônsul do Esporte Clube Internacional. Consuleza. Então fique com as principais notícias da sua região, aqui de Porto Alegre, com a Vera Armando, o Álvaro da Mini, acho que está lá em Carazinho, os nossos colegas do interior do estado com o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.